Bom, dando sequência ao nosso mini curso sobre a fluidoterapia e passe magnético, nós vamos passear nesse vídeo falando sobre as estruturas do pensamento oriental na elaboração da bioenergética e do entendimento da vida. Se preferir, papel e caneta na mão, vinheta e estudo. Muito bem, as apresentações foram feitas nos 2 primeiros vídeos e daqui por diante nós vamos à técnica do assunto, por assim dizer. Para que você tenha uma noção mais prática da relevância de elaborar melhor o conhecimento e a técnica, eu vou sair do assistido, coisa que já abordei no vídeo passado, e vou passar para o assistente. Isso porque ficou evidente que o estado bioenergético do assistido demanda, além da prudência, medidas mais calculadas e instruções mais claras. Mas e o assistente, né? O terapeuta, o passista ou médium, se preferir? Porque imagine você que, do ponto de vista energético, o passista está lidando com múltiplas energias. O comum é que o passista dê passe em mais de uma pessoa em um mesmo turno de assistência, às vezes até mais de 10. E ao fazer isso, além do desgaste fluídico, é inevitável que algumas variações fiquem impressas no campo energético do passista. E esse incremento acaba por gerar adaptações e ajustes do sistema do passista. Afinal, são 2 campos de força, 2 frequências vibracionais que, ao interagirem, criam uma terceira híbrida que não é nem a primeira nem a segunda. Dito isso, na soma das interações, se um passista não tiver recursos e técnicas para ele mesmo, independente do auxílio e proteção espiritual, restituir e restabelecer suas energias, ele tenderá ao desequilíbrio e, por consequência e cronificação do cenário, ao adoecimento. Por isso, assuntos como conservação de energias, incremento na produção metabólica, exercícios terapêuticos para esses fins, alimentação e coisas do tipo, vão ser abordadas em vídeos futuros. Porque a matemática é simples, gastar menos do que tem e produzir um pouco mais do que precisa. Um pouco, porque como diria Platão, até virtude em excesso é pecado. E nesse caso vira formação ectópica. Adendo final, é preciso manter tudo isso em movimento, mas vamos com calma que o momento é outro. Mas reitero a importância de você, pelo menos, assegurar seu restabelecimento. Ainda que haja proteção espiritual, você precisa tomar a guia de sua vida e de sua conduta. A gente precisa ser bônus para a espiritualidade, não ônus. E se você não assumir essa responsabilidade, só vai ser mais um para ter que organizar no final de tudo. Momento spoiler dado, eu somo que o chamado autopasse não é suficiente. E esse tipo de exercício fluídico, por assim dizer, não se faz só na hora que os trabalhos acabam ou antes de começar. Mas isso nós vamos ver ao longo dos encontros. Mas antecipando, a ideia é que se você esperar ter sede para começar a cavar um poço, é bem possível que você sucumba à desidratação. Bom, vamos começar com a alfabetização. Como eu havia comentado, vamos enveredar pelos elementos básicos do pensamento chinês sobre a ordem biológica da natureza. Isso vai ajudar a estruturar melhor a lógica do assunto. E ainda que eu use termos técnicos fora da narrativa comum religiosa, no final vai fazer sentido. Portanto, seria bom se você anotasse os termos para você não se perder. Sobre isso, sobre a relação da religião e a medicina tradicional chinesa, o fio de Ariadne não caiu de paraquedas no assunto. Esse viés é inclusive abordado mais de uma vez no Livro dos Espíritos. Para eu não ficar de mentiroso, segundo o Livro dos Espíritos, onde é que está escrito as leis de Deus? Você vai me dizer que está na consciência humana. Contudo, como consciência é uma palavra polissêmica, a margem para errar a hermenêutica é gigantesca. Então eu vou preferir afunilar por um conceito que foi mais de uma vez exposto no Livro dos Espíritos, onde a lei natural é literalmente a manifestação fenomênica da lei de Deus. Isso é dito e subentendido mais de uma vez, a título de registro. E como há uma margem de segurança impressa, inclusive no capítulo 1 da 3ª parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre da lei divina ou natural, eu vou fiar meu raciocínio aqui. Portanto, se você ainda não tem domínio ou traquejo nas suas potências mentais, eu sugiro que você confie mais em observar a natureza e como ela funciona, do que ficar inventando coisas que invariavelmente têm influência da sua matéria enviesada.
Nesse ponto eu estou falando de ideologia, de crença, de suposição e coisas do cortejo do romantismo. Servem em certa medida, mas se a busca é pela verdade ou pela realidade, se você preferir, seus passos no mundo devem ser imaculados. Porque se você busca no mundo a verdade com uma ideia já preconcebida dela, você está procurando ressonâncias de suas ideias. Chamemos isso de ecos de sua verdade. A questão é que quase nunca a sua verdade combina com a realidade. Nesse caso, você precisa decidir se você quer ter razão ou se você quer entender como as coisas funcionam. E aqui abre-se a primeira porta do Oriente, no caso do pensamento chinês. A ilha então. Bom, premissa em pauta. O tronco da árvore pensante da China antiga é a dedução óbvia de que nós somos partes integrantes e integradas na natureza. Até aí nada de novo, mas vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Basicamente isso significa que as mesmas leis que regem a ordem na natureza regem na mesma proporção e competência a ordem biológica, e é exatamente aí que nós entramos. E a título de futura pesquisa para você, essa é a base do taoísmo, que é o método que observa, avalia e estuda as relações do ser com a natureza. A equivalência legislativa da qual eu falei há pouco, inclusive, é uma lei taoísta, assim como é uma lei hermética e assim como é uma lei védica. Falando só dos 3 irmãos mais velhos. As mesmas leis que regem o macrocosmo, a natureza do infinitamente grande, regem o microcosmo, que é a natureza do infinitamente pequeno. Isso inclui você. Muito bem, nós já temos Gaia e não estamos mais no caos. Esse primeiro chão nos dá a referência para arvorar o raciocínio. Então vamos expandir a copa para o astral e a raiz para a terra. E já que entramos na filosofia oriental, vamos somar mais uma teoria. Você já conheceu a relação das leis do macrocosmo e do microcosmos, e agora eu vos apresento a teoria do contraste. Essencialmente, o pensamento diz que a consciência e a percepção nascem entre 2 opostos, o que é meio óbvio, ou seja, só existe o conceito de dia porque há o da noite, só existe o acima porque há o abaixo, só existe o dentro porque há o fora. E o maior trunfo desse pensamento é que, mesmo que sejam opostos, eles são intercomplementares e interdependentes. É só você tentar definir algo sem levar em consideração o seu extremo oposto. E assim é a natureza, interdependente e intercomplementar. Isso é importante anotar. Porque, no nosso assunto, de passe e fluidoterapia, isso significa que há na interação energética interferências e compensações, justificando a razão do preâmbulo do vídeo. Mas ainda que seja importante já registrar o efeito colateral, isso é assunto para depois. Continuando de 3 ou 4 linhas antes do que eu acabei de considerar, a relação funcional manifesta da natureza depende da integração cooperativa. Dito de outra maneira, a molécula de água só é molécula de água quando 2 átomos de hidrogênio se ligam covalentemente a um átomo de oxigênio. E se um átomo de oxigênio entrar na molécula em questão, a água deixa de ser água e passa a ser peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que inclusive é outra coisa. O exemplo é bom porque, enquanto uma é vital para a vida humana, que é a água, a outra é tóxica para o seu meio interno. E quais são os 2 pontos importantes aqui? Primeiro, é que a natureza, para evoluir e aperfeiçoar, ela agrega, ela não divide. E segundo, tão importante quanto, a ideia de somar não segue a ideologia romântica de quanto mais melhor. Na verdade, é necessário a medida certa para todas as coisas, nem mais, nem menos. Aquela ideia do Gautama, né? É o caminho do meio. Então, resumindo tudo, a natureza agrega para aprimorar e essa agregação tem regras, tem ordem. Entendido a interdependência e a intercomplementariedade, voltemos ao contraste. Simbolicamente, os chineses criaram 2 conceitos básicos, eles chamaram de Yin e Yang. Essas 2 entidades são, como dito, opostas, mas intercomplementares e interdependentes, como os 2 lados de uma única moeda ou os polos de um ímã. E assim como cara e coroa juntas formam uma moeda, o Yin e o Yang juntos formam o tão famoso Qi. E aqui finalmente chegamos à biologia. O Qi é uma entidade que personifica a chamada energia vital. Os hindus chamam de prana, os espíritos chamam de fluido vital, alguns filósofos chamam de potência de agir,
outros de elan vital, outros de libido. Mas aqui nós vamos ficar com o Ti para facilitar o raciocínio. Só que o Ti é um conceito complexo. Essa energia vital, isso vale para todos os conceitos orientais sobre o assunto, ainda que represente uma única coisa, a ideia de vida, ele se manifesta de infinitas maneiras. Exemplo, os egípcios entendiam que Ka e Sekhmet eram energias mais associadas à vitalidade, ao passo que Ankh representava o sopro da vida eterna. Já os hindus somam 5 tipos de energia vital que eles chamam de vayus, que são ventos. Então são eles Pranavayu, Apanavayu, Udanavayu, Samanavayu e Vyanavayu. Isso sem falar nos doshas e gunas, que são arquétipos psicofisiológicos. Então, respeitando minha promessa, o chamado Ti obedece à mesma estrutura funcional. Quando os chineses falam de Ti, você precisa saber de que tipo de Ti ele está falando. Porque, se o Ti é a soma do Yin e do Yang, ele pode ser qualquer coisa. E ainda assim uma única coisa, porque no final, tudo é uma única coisa. Tudo volta para a unidade universal. Como diz no taoísmo, do 1 nasce o 2, do 2 nasce o 3 e do 3 nascem todas as 10.000 coisas. Traduzindo o adágio, do 1, que é o Ti, a unidade, nasce o 2, que é o Yin e o Yang. Do 2 nasce o 3, que é a relação funcional entre o céu, a terra e o homem, que está no meio de ambas. E o do 3 nascem todas as 10.000 coisas, que é tudo que existe basicamente. Não seria exagero meu dizer que você pode entender o Ti como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Basicamente é aquilo que representa a ordem, a vida e tudo que existe. Onisciente, onipotente, ele está em tudo, tudo vem dele e volta para ele. Já ouviu essa expressão? Pois bem, a expressão fenomênica desse Ti se faz no contraste relacional, interdependente e intercomplementar dos opostos do Yin e do Yang. E essa relação de forças vai desde a cadência e forças da batida do seu coração até os movimentos sazonais das estações do ano, inclusive o movimento cósmico de rotação e translação do planeta. E o detalhe é que todas elas funcionam de forma entrelaçadas e encadeadas. Dito de outra forma, e aqui entrando na biologia humana, a maneira como a natureza funciona determina como o seu organismo funciona. Não só influencia, mas mais das vezes ele determina. Quer ver? Segundo os chineses, e eu estou tomando da boca deles, sem tirar nem pôr, a lua rege a fisiologia feminina. Exemplo, qual a média temporal do ciclo menstrual? Ainda que haja particularidades. São 28 dias, que é o mês lunar. A gestação é contada em semanas após a concepção, que é a média próxima, 37 a 42 semanas, para o parto. Seu sono é regulado pela luz do sol, ou seja, depende do chamado ciclo circadiano. Cada sistema energético, aqui já entra na tecnicidade da medicina chinesa, é mais ativo por 2 horas específicas do dia. Mas vamos ver isso mais adiante. Parte do seu sistema hormonal funciona de acordo com períodos específicos do dia. Seu metabolismo funciona da mesma maneira. Seus ciclos de sono precisam obedecer a horários rígidos. Exemplo, de 1 às 3 da manhã, seu metabolismo tem um comportamento específico, que só é naquele horário. Já percebeu que tem muita gente que tem insônia nesse horário? Por isso você não repõe nem recupera o sono. Outro exemplo é que seu organismo funciona de formas particulares ao longo das estações do ano. Assim como na natureza o ecossistema se comporta nitidamente diferente em cada estação do ano, o seu organismo, que é um ecossistema interno, reage de forma específica ao outono, ao inverno, à primavera e ao verão. Quanto mais sua sensibilidade aumenta, mais você percebe isso. E isso não é só registro da medicina tradicional chinesa. Estudos ortodoxos da nossa ciência materialista, por assim dizer, já fazem relações e constatações sobre esse assunto há tempos. Afunilando melhor, você pode pesquisar sobre os estudos da glândula pineal feitos pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então, por enquanto, você só precisa entender que, primeiro, nós somos partes integrantes e integradas à natureza. Segundo, as mesmas leis que regem a natureza regem a nossa fisiologia. Terceiro, essa aqui como adendo, que é mais importante você observar a natureza do que aceitar e acatar a ortodoxia de ideias pré-concebidas pelo alheio. Quarto,
A natureza é interdependente e intercomplementar. Quinto, entender o conceito de contraste do yin e do yang. E sexto, por último, entender o conceito do Qi e suas manifestações fenomênicas. Essa é a síntese do resumo da peneira mais fina que eu consegui para enxugar os pontos mais relevantes para a gente seguir adiante. Então, ouça novamente o vídeo com atenção, revise, anote, mas se certifique de que tudo que eu disse até aqui tenha ficado bem claro. E para as dúvidas e perguntas, escrevam nos comentários que eu responderei com prazer. Então vamos continuar somando forças para a gente elaborar melhor nossas ideias de mundo e nossas relações com ele. Até a próxima.